Agora, e a responsabilidade do TI? Né? Do administrador de rede, por exemplo, que tem um acesso diferenciado, ele é o gestor ali, o principal responsável. Quem vigia. Exatamente. O cargo e a função. Esse cara, ele tem responsabilidade legal diferenciada? Tem responsabilidade. E é interessante porque o próprio Código Civil trouxe uma responsabilidade pelo artigo 1016, associado direto àquele que detém poderes gerenciais. Então, o gestor, quem é gerente para cima, gerente de TI, diretor, CIO, o gestor daquele recurso responde se tiver havido culpa no desempenho das suas funções que tenha gerado um risco ou um dano para a empresa e responde com patrimônio pessoal. Tá? Então, o que é a responsabilidade da culpa? É a negligência, a imperícia ou a imprudência. Então, um TI não pode ser imperito, não pode ser negligente, não pode ser imprudente. Eu fiz na pressa. Então, quer dizer, ele tem eu dei ok, nem li o termo de uso. Por favor, TI não pode nunca contratar tecnologia sem ter lido a regra, porque isso é imprudência. Né? O TI não pode estar sabendo que existe um comportamento de usuário sem que você esteja tentando coibir aquele comportamento indevido. E tenha provas. Por exemplo, você dá o Wi-Fi sem botar termo de uso, sem guardar log. Isso é comportamento de negligência. Então, quer dizer, ou seja, aí responsabiliza o gestor direto, bate no 1016 do Código Civil e ele responde com patrimônio pessoal pelo aquele dano que for causado à empresa por aquela situação gerada no TI. Então, se ele, por exemplo, sugeriu... Mesmo que não tenha sido ele que fez. Foi ele. Mas é porque houve culpa no desempenho da função dele e a culpa, reforçando para quem está assistindo, é negligência, imperícia ou imprudência. Então, o que você tem que sempre poder demonstrar na sua função? Que você não foi negligente, nem imperito e nem imprudente. Então, você tem que, por exemplo, se ele sugira, se ele sugeriu precisa de um sistema que vai monitorar o acesso web. Ele precisa ter isso formal. Sugira para o dono, sugira para o financeiro. Eu sugiro que tenha isso. Porque aí depois outro diz, não vamos comprar, não vamos implementar, não vamos instalar, aí não é mais responsabilidade da TI, é do outro. Porque a responsabilidade jurídica, ela fica procurando quem é que eu vou responsabilizar, entendeu? Então, você precisa ter feito essa proteção em cima da sua função. Se você é quem entende daquele assunto técnico, em princípio, tudo que envolve TIC, tecnologia de informação e comunicação, é a TI. Então, esse responsável da TI hoje, ele tem que ter uma atenção muito grande, porque até se ele não guardou um log que tem a ver com lei, alguém vai dizer, foi a TI. Então, ele tem que ficar atento a tudo isso e dizer, olha, gente, precisamos de um servidor de log só para guardar os logs por causa do Marco Civil da Internet. A gente aqui não está com logs habilitados. Ele falou isso e o outro disse, não vamos gastar dinheiro com isso, já responde o outro. Então, isso daí já vai de encontro com aquele backup, Exatamente. né? O backup tem que estar bem estruturado, que é a segurança dele. Exatamente. E ele, então, documentar cada vez mais as orientações e aquilo que ele, como responsável da área, está sugerindo. Lógico. Porque também, às vezes, na TI, o profissional de TI não é muito de escrever. Tá? E aí, às vezes, ele fala coisas, mas depois não faz relatório. Depois não escreve. Depois não registra, não faz uma ata de reunião. E fica aquela coisa do que eu disse que era para ter feito. Mas aí, se não ficou documentado o que você disse que era para ter feito, vai estourar e a responsabilidade vai vir para a TI. Então, pensando nessa visão de proteção judicial, é você registrar tudo isso. Mas pensando na ética ali do profissional, a ética do você colocar isso para funcionar. Tem que colocar para funcionar. E grandes empresas hoje, a gente tem ajudado a criar um código de ética só da TI. Porque como ele tem senha de administrador, como ele consegue ter acesso, inclusive, a máquinas remotamente dos usuários, como ele consegue acessar a caixa postal do e-mail até do dono da empresa, é aquela questão de quem vigia o vigia. E o Código de Ética da TI tem algumas questões que são regras só da TI. Tem um livro muito interessante que está só em inglês, não foi traduzido para o português, que chama Ethics in IT, a ética em TI. E ele é dado em universidades lá fora, como em Berkeley, em Harvard, em Stanford, como fazendo parte do programa de formação de profissionais que fazem ciências da computação. Fala, né? E aqui nas nossas universidades, às vezes o profissional de TI, seja num curso técnico, ou numa universidade, ou numa pós, não tem uma aula a respeito da ética em TI e essas questões todas de compliance com leis.
ética e lei é uma aula muito importante para o profissional de TI. E quando o TI é terceiro? Quando, por exemplo, eu presto serviço para várias empresas, ele responde da mesma forma? Da mesma forma. E aí, ele, inclusive, tem que fazer blindagens contratuais, com cláusulas em contratos, e ele tem ainda que ter esse cuidado maior de estar sempre documentando tudo que ele recomendou para aquele cliente, né? Porque às vezes ele vai lá e presta aquele atendimento, explica tudo para o cliente no verbal, mexe na máquina do cliente, dá todo o suporte, vai embora e não faz nenhum relatório. Nenhum relatório. Até o dia que a casa cai. Gente, vamos documentar. Aí. TI tem que documentar. Seja documentar quando eu desenvolvo um aplicativo, um software, para depois eu registrar no INPI, proteger direitos autorais, proteger ativos intangíveis, que é a propriedade, né, das coisas, é documentação técnica. Seja documentar as relações para evitar riscos jurídicos. Documentação é a alma, é o segredo para a gente estar bem protegido.